pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Hoje eu vim aqui ensinar para vocês esse docinho de Natal. Eu chamo ele de abraço do Papai Noel. É ou não é a coisinha mais fofa, né? Ele serve para você fazer para vender, para você dar de presente, para você colocar na sua mesa de Natal para decorar. E ele é uma ótima opção, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Como é que nós vamos começar? Tá? Nós vamos começar aqui fazendo a casquinha, né? Que é o corpinho do Papai Noel, no caso. Eu vou indicar para vocês hoje trabalharem com chocolate cobertura fracionada. Por quê? Porque ele é um chocolate de mais fácil manuseio, né? Do que um chocolate nobre, que precisa de temperagem e tudo mais. Mas aí você vai perguntar, mas Priscila, ele tem cobertura hidrogenada, não tem gosto bom, não fica um chocolate bom. Hoje em dia, existem muitas marcas no mercado que já estão com uma qualidade ótima nas coberturas. E eu vou indicar até para vocês aqui a marca que eu uso aqui na Piciari, que é a cobertura meio amargo fracionada da Cical, tá? Ele tem um ótimo sabor, mas se mesmo assim, se você quiser utilizar o chocolate nobre, você pode fazer uma mistura que é de 60% de cobertura fracionada com 40% de chocolate nobre. Você vai derreter ele da mesma forma que eu vou ensinar vocês a derreterem a cobertura fracionada e utilizar sem precisar fazer a temperagem, tá? Então, o que nós fazemos? Nós vamos derreter, tá? Um pedacinho de chocolate, vamos cortar a barra em pedaços e derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, sempre mexendo. Esse tempo, mais ou menos para 200 gramas, ele dá em torno de 2 minutos. Então, você vai fazer 4 tempos de 30 segundos até conseguir derreter todo o chocolate. Assim que você derreter ele, você já pode utilizá-lo, tá? Quando for a cobertura fracionada. E aqui, para fazer essa casquinha, eu utilizei essas forminhas de cupcake, tá? Essa daqui é a número 2 da Confesta, tá? E o importante, sempre utilizar a forminha com papel impermeável, tá? Hoje em dia, a grande parte delas já são, mas é sempre bom você dar uma cuidadinha. Porque dela é forneável e ela pode ser utilizada para esses fins, tá? Então, eu peguei aqui, ela vem de 10 em 10, tá? Então, eu peguei um conjuntinho de 10. Por que eu usei um conjuntinho de 10? Porque ela fica mais firme na hora de você moldar o chocolate. Se você utilizar só uma forminha, ó, se você consegue ver aqui, ela não vai ficar redondinha, a boca dela vai ficar mais fechadinha, você não vai conseguir ter uma abertura boa e nem uma finalização bonita, tá? E aqui eu usei a de 10, toda de 10 fechadinha, e ó como ela ficou mais aberta, ó, comparando uma com a outra. Ela fica até maior, né? Então você tem uma finalização bem melhor. E essas forminhas que sobraram você pode utilizar depois. Então eu derreti aqui o chocolate, tá? De 30 em 30 segundos. E daí agora eu vou colocar, vou dar uma misturadinha nele aqui. E vou colocar ele na forminha, tá? Daí você vai espalhando aqui, tá? Em toda a paredezinha da forminha aqui. E daí você cobriu toda a forminha com chocolate. Você pode dar uma viradinha nela pra cair, ó, sempre vai cair um excesso. Daí você dá uma limpadinha aqui. Não tem problema se vazar pra fora, porque isso depois, quando você descartar o papelzinho, ela vai sair, tá? Ó, daí aqui a gente criou uma casquinha. Se por acaso você fizer e depois quando você tirar, você achar que a casquinha tá fina, você pode passar uma segunda camada. Mas normalmente, quando a gente já trabalha com a cobertura, a partir do momento que eu coloco ela na forminha, ele já começa a endurecer. Então ele não vai ficar escorrendo como se você utilizasse daqui a pouco chocolate nobre, né? Que é um pouco diferente. Daí aqui eu já coloquei, eu pego, posso fazer várias e colocar na geladeira. O tempo de resfriamento é super rápido, tá? 5, 10 minutinhos você já consegue ter esse chocolate pronto para uso. Daí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o que já estava na geladeira, tá? Esse aqui eu fiz anteriormente. E nós vamos tirar as forminhas que tem na volta dele. Aqui nós vamos destacar, vai sair, tá? A quantidade vai ser em torno de 9 forminhas, né? 8, 9 forminhas que ficaram no conjuntinho de 10. Você tira, separa e depois você pode usar de novo. E aqui a gente vai destacar a que ficou grudada no chocolate, ó.
Eu tirei a pontinha aqui e você vai destacando ela. Você pode ir rasgando também, pra não daqui a pouco puxar e quebrar o chocolate. Ó. E daqui ela já saiu. Ó, deu uma pequena quebradinha aqui, mas isso a gente pode contornar depois na hora da decoração, tá? Mas aqui você já tem a casquinha para colocar o docinho dentro e moldar o Papai Noel. Tá bom? E agora, também, para acompanhar esse doce, a gente faz um docinho, um branquinho, um brigadeiro. Você quer fazer um docinho de nozes para ser diferente, né? Você faz a massa, como você tem costume de fazer o docinho, e passa ele numa cobertura. Aqui eu fiz uma cobertura douradinha, ó. Ah, Priscila, mas eu não acho as coberturas com essas cores no mercado. Você pode tingir a sua própria miçanguinha e fazer ela. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu fiz. Eu utilizei a miçanga branca, tá? Elas vêm assim, essas mini bolinhas. E utilizei o corante em pó da Fab dourado. Esse é um dourado antigo, mas você pode usar qualquer tipo de dourado, tá? Daí você coloca num potinho, numa baciazinha, vai colocar uma quantidade de miçanga. Às vezes até no dourado, se você quiser, você pode utilizar a miçanga marrom ou a miçanga amarela também, que dela vai dar outro tom de dourado pro teu produto. Aqui eu fiz com a branquinha, dela já ficou um pouco mais suave o dourado. Daí o que eu faço? Eu coloco as miçanguinhas, coloco um pouquinho de álcool de cereal ou algum tipo de bebida, como um pouquinho de cachaça, um pouquinho de rum, porque ele vai evaporar e não vai deixar o gosto. E você vai colocar o pozinho, vai tampar esse pote e vai sacudir. Daí você vai ver que elas vão ficar um pouquinho grudadinhas, mas a partir do momento que o álcool seca e evapora, elas ficam soltinhas depois, ó. Daí você consegue utilizar. Aqui nesse eu fiz um branquinho, tá? E passei as miçanguinhas e utilizei o peso de 20 gramas da massa, tá? Pra colocar depois aqui dentro, ó. Daí a gente já pode até deixar aqui. Não vou colocar com a forminha, vou colocar sem, ó. Daí você já deixa ele prontinho pra depois você só aplicar a decoração. É sempre importante colocar o docinho antes de aplicar o Papai Noel, porque senão você não vai conseguir encaixar ali dentro do docinho, porque senão você vai ter que fazer um docinho pequeno, né? Então aqui a gente já vai ter um docinho maior e consegue colocar o Papai Noelzinho por cima, tá bom? Então, agora eu vou ajeitar aqui um pouquinho e vou mostrar pra vocês como é que faz o Papai Noel. O que nós vamos precisar, tá? Aqui a minha mesa, ela é de pedra, eu poderia trabalhar direto nela. Se você tiver uma mesa de pedra em casa, você também pode trabalhar. Ou alguma daquelas tábuas de vidro, ou até às vezes um plástico mais grosso, tá? Aqui, a partir do momento que você começar a trabalhar com pasta americana, sempre é legal você ter um tapetinho de silicone, tá? Então eu vou colocar meu tapetinho aqui pra poder começar a trabalhar. Então, o que eu vou precisar, tá? Eu vou precisar apenas de 3 cores de pasta americana. Qual que eu vou precisar? Da cor branca, né? Pra fazer os detalhezinhos do chapéu do Papai Noel, pra fazer a barbinha, né? O bigodinho dele e tudo mais. Vou precisar de um tom mais cor de pele, tá? Pra fazer a cabecinha dele, porque se você fizer branca, você não vai ter esse contraste. E o vermelho, né? Que é a cor do Papai Noel, pra fazer os bracinhos e pra fazer o gorrinho dele. Então aqui, eu já comprei uma pasta vermelha pronta, tá? Você pode comprar a pasta branca e tingir de vermelho, mas a pasta vermelha, ela vale bastante a pena você comprar, porque o custo acaba sendo o mesmo, porque você vai ter que usar uma quantidade bem grande, tá? De corante para chegar num tom vermelho. Eu utilizei aqui hoje a pasta americana da Dark Color, tá? Que daí ela vem nesses pacotinhos assim. Utilizei a pasta branca e para fazer a cor de pele, você pode pegar também, comprar ela pronta, ou você pode pegar uma gotinha bem pequenininha, só encostar um pouquinho de corante. Aqui eu uso o corante amarelo gema, tá? Numa pasta branca e você sovar bem e você vai conseguir atingir esse tom, tá? Mas a pasta marfim, né, que no caso para fazer essa pelezinha, ou até mesmo a cor de pele, daí você coloca um pouquinho de branco para deixar ela mais clara. São pastas também que você vai usar bastante depois. Então vamos lá.
Vamos fazer primeiro, tá? Os bracinhos do Papai Noel, tá? Você vê que ele contorna todo o doce aqui, tá? Então, nós vamos pegar o nosso docinho que estava aqui já antes e vamos pegar uma medida de pasta e ver como é que fica aqui, tá? E nós vamos ajustando. O que que precisa mais para trabalhar aqui, tá? Que eu indico para vocês. Deixa eu pegar aqui um rolinho, tá? Para abrir a massa, porque a gente vai precisar abrir aqui para fazer alguns detalhes. Eu tenho aqui, caso você não tenha outros acessórios, eu tenho um filete de estilete aqui, tá? Que você pode usar, ele é um refil de estilete, que a gente pode utilizar, que ele super funciona. Ou essas estecas, tá? Que são umas faquinhas que você também pode comprar para ter. A partir do momento que você começar a produzir com pasta americana, tem itens que são essenciais de você ter, né, na sua cozinha para trabalhar. Então aqui a gente vai pegar um pedaço de massa, tá? Você vai dar uma bela sovadinha nela, para deixá-la mais maleável, para você conseguir moldar, tá? E aqui a gente faz uma bolinha para começar e vai fazendo uma minhoquinha com ela. Vou colocar aqui na mesa. Ó. Daí aqui eu já fiz, tá? Ela tem mais ou menos o que? Um centímetro de diâmetro, mais ou menos. E daí a gente vai medir aqui no nosso doce. Ó. Daí aqui você já vê que você consegue ter, né? Vai cobrir quase todo ele. Então, eu vou dar uma cortadinha aqui, nas pontinhas. Essas pontinhas é bom você já deixar ela retinha, porque aqui nós vamos depois, né, aplicar as mãozinhas do Papai Noel. Então, aqui, ó, aqui eu já medi. E eu vou fazer ele até um pouquinho mais compridinho o braço, até mais na frente, para ele ficar realmente um abraço grande, né? Ó, tá? Então, daí a gente já mediu aqui e viu que dava certo. E agora, nós vamos fazer a mãozinha e a barrinha da mãozinha aqui do Papai Noel, tá? Como é que a gente cola isso na pasta americana, tá? Porque a partir do momento aqui nós vamos estar trabalhando com 3 cores. Então, o que que eu indico pra vocês? É fazer uma colinha, tá? Eu sempre tenho aqui. É uma mistura de água com uma meia colherinha, uma colherinha bem pequenininha de CMC. Você esquenta a água e depois você coloca o CMC e ele vai dissolvendo essa água, tá? Por que que eu gosto de usar colinha? Porque ela tem uma secagem melhor que a água, tá? Pra mim funciona melhor. Ela não vai ficar depois, daqui a pouco, muito úmida, não vai ficar, né? Ela vai ficar muito úmida, não pode daqui a pouco estragar, manchar a tua pasta americana. Então, eu sempre indico utilizar o CMC. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ele é um pozinho, ele vem assim, e ele é um desumidificante. Então, ele vai te ajudar a secar o produto. Tu vai ter a umidade que tu precisa primeiro pra colar ele com a água, e depois ele vai ajudar na secagem, vai ter uma secagem mais rápida, ó. É um pozinho. Você pega uma colherinha, menos que uma colherinha de chá, bem pouquinho, coloca num vidrinho desses, com um pouco de água, uma colherinha dele e você já tem o produto. Depois de aquecido e misturado, você não precisa mais aquecer de volta, tá? E você pode guardar ele num potinho com tampa fechada na geladeira e utilizar por até uma semana, mais ou menos. Sempre cuidando, né? Porque ele pode correr o risco de mofar, porque você tira e coloca da geladeira, tá? Então, aqui, nós vamos fazer a barrinha, tá? Da roupa do Papai Noel. Pega a massinha branca, daí aqui nós vamos precisar do rolinho. Eu vou abrir, tá? Ele fica numa espessurinha fininha, assim. Nem muito grossa, nem muito fininha, mas ao ponto que você consiga trabalhar com ela. E você vai pegar o estiletezinho aqui e vai cortar uma tirinha. Já vou deixar 2 cortadinhas, né? Faz da mesma espessura. E daí a gente vai fazer tirinhas assim, pra colocar na barrinha do braço do Papai Noel. E daí também tem as mãozinhas dele, né? O que que a gente faz aqui nesse caso? Você pode pegar, né, com essa pontinha aqui da esteca, fazer um furinho aqui, pra você poder encaixar, tá, a mãozinha do Papai Noel depois. Então, a gente faz uma marcaçãozinha dessa em cada lado.
Ah, pode ser daqui a pouco uma tampa de caneta, alguma coisa que você consiga que tenha, né, algo que você consiga furar. Palito não vai dar porque é muito pequeno, né? Mas daqui a pouco um palito de churrasco, alguma coisa, você já consegue fazer essas marcaçõezinhas aqui. Pra mãozinha, tá? A gente vai usar dois pedacinhos de massa, vão ser pequenininhos, né? Porque a mãozinha tem que estar proporcional. Você faz uma bolinha aqui na mão. E faz uma coxinha dela, tá? Daí você vai pegar essa coxinha e vai fazer uma marcaçãozinha nela pra marcar o dedão da mão dele, ó. Pra separar. Você consegue ver? Aqui você fez uma mãozinha, tá? O que acontece? Você pode fazer uma marcaçãozinha pra como se fossem os dedinhos dele e você já fez um dedinho aqui. Deixa eu tampar a luz aqui. Tá? Daí você vai lá fazer o outro lado. Daí o que nós temos que cuidar nesse caso, tá? Porque, né, nós temos aqui as duas mãozinhas, os dois dedões pra cima, então você não pode, na hora de fazer a marcação pro mesmo lado. Ó, aqui eu fiz a marcação pra cima, então agora a próxima mãozinha a gente faz a marcação pra baixo. Deixa eu botar um pouquinho mais de massa, porque não ficou o mesmo tamanho. Daí vamos lá, fazemos a bolinha. E aqui nós fazemos a coxinha. Daí você ficou com a coxinha. Daí agora, antes nós faríamos a marcação aqui, agora nós vamos fazer a marcação aqui embaixo. Faz a marcação aqui embaixo, marca os dedinhos. E aqui você já fez, ó. Então agora nós temos... Deixa eu arrumar aqui. Nós vamos ter as duas mãozinhas, ó, com os dedãozinhos pra cima. É bem pequenininho, né? Mas dá pra entender o processo. Então agora, daí com a ajuda de um pincelzinho, nós vamos utilizar a colinha e vamos passar ela dentro desse buraquinho que nós fizemos aqui. Não precisa passar muito, tá? E nós vamos encaixar as mãozinhas. Daí você vai ter que cuidar para encaixar a mãozinha, né? E que os dedões fiquem para cima. Então, daí encaixa aqui. E encaixa o outro aqui. Ó, daí já ficou as duas mãozinhas do Papai Noel aqui. Daí agora a gente vem aqui e coloca a barrinha, né? Pra fazer um acabamento bonitinho da roupa dele, né? Porque o Papai Noel tem essa barrinha ali. Daí aqui cuidando também, né? Nós vamos passar, ó, vamos colar ele aqui na volta, colar bem na pontinha e unir aqui. Eu passei a colinha, vocês viram, né? E agora ele ficou grudadinho aqui. O que é importante também, quando você montar, cuidar para deixar essa junção para a parte de baixo, que quando você colocar aqui em cima do doce ela não apareça, né? Então, daí a gente vem aqui com a ajuda do estilete e corta essa barrinha e dá uma finalizadinha aqui. Ó. Daí aqui já ficou, né, a barrinha do Papai Noel, da roupa dele. Daí você vem no outro lado, faz o mesmo processo. Pega aquela tirinha que nós cortamos, passa uma colinha e cuida a mesma coisa. Vamos passar ela pra baixo. Daí a gente usa aqui o estilete para ajudar a cortar. E aqui tá pronto o nosso abraço. Viu? É super fácil, né? E aqui, daí a gente vai colocar ele aqui. Como é que a gente faz para colocar aplicar essa pasta, né, na nossa cestinha? Você vai ali, vai pegar um pouquinho do chocolate que você já derreteu. O meu aqui, ele no fim tá um pouquinho seco, já tá um pouquinho endurecido. Mas eu vou passar aqui, ó. Você pode derreter ele e colocar num saquinho de celofane para ficar mais fácil de aplicar, tá? Daí eu vou passar aqui na volta dele. E vou aplicar a pasta dela, vai ficar grudadinha aqui, coladinha com o chocolate. Daqui você já tem. E aquela casquinha, aquela partezinha que eu falei pra vocês que quebrou,
eu já consegui esconder ela aqui. Aqui na frente tem que botar um pouquinho mais de chocolate. Daí você cola aqui e deixa ele coladinho, tá? Daí aqui nós reservamos. E agora nós vamos fazer a cabeça do Papai Noel. O que vai a cabeça do Papai Noel, né? Nós vamos pegar a pasta, aquela que a gente tingiu ou comprou pronta de marfim. E vamos fazer uma bolinha. Aqui ela mais ou menos tem um peso de 15 gramas, tá? Se você tiver uma balancinha pra pesar, é legal. Porque se você for fazer mais de um, né? Você consegue ter uma padronização deles e utilizar, né, a quantidade de massa certinho. Ó, daí aqui a gente sova a massinha. Vai moldando ela pra fazer uma bolinha, tá? Daí você ficou na dúvida, não tem balança, você pode testar. Daí você coloca aqui e você vê, ó, a cabecinha ficou num tamanho bom, então a gente vai utilizar ela assim. Tá? Opa! Ui, tá viva a bolinha. Tem que cuidar, gente, acontece porque às vezes a massa fica um pouquinho mais seca, né? Tá? Fiz a bolinha aqui, deixei a bolinha pronta. E agora, você pode dar uma apertadinha só pra dar uma moldadinha na cabeça, tá? E agora nós vamos fazer os detalhes dele, tá? Primeiro, vamos fazer a barbinha do Papai Noel. Você vai pegar a pasta branca, nós vamos abrir ela. Abrir, que nem eu abri aquela pastinha ali pra fazer a barrinha da roupa dele. E aqui você pode fazer dois trabalhos. Você pode ter um cortadorzinho redondo, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Você vai ter um cortadorzinho redondo. Esse aqui tem mais ou menos 4 centímetros, tá? De diâmetro. Que você vai cortar aqui. Ou você pode ter uma tesourinha, tá? Uma tesourinha que você separe apenas para esses fins, tá? Que esteja bem lavadinha, tudo. E você deixa sempre para utilizar só para esse tipo de trabalho. Ela pode ser uma tesourinha assim, ou essas aqui que são aquelas tesourinhas menorzinhas de cortar... Você pode cortar unha, né? Então, essa daqui é muito boa para fazer até detalhes bem pequenininhos, mas você consegue fazer detalhes maiores também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pra vocês aqui com a tesoura, tá? Daí eu vou cortar uma luazinha. Vou fazer uma lua com ela, ó. Tá? Fiz uma luazinha aqui. Daí eu vou medir aqui na cabecinha dele, vou ver como é que fica, tá? Ficou bonzinho. E vou pegar e vou fazer os detalhezinhos da barba, né? Pra fazer ela com um movimentozinho. Então, eu vou pegar uma faquinha. Pode ser o estilete também, vou mostrar pra vocês como funciona. E você vai fazendo pequenos apertões assim, ó. Pra marcar a barbinha do Papai Noel. Ó. E aqui a gente consegue ter uma barbinha marcadinha, ó. Fica bem bonitinho. Tá? Daí a gente coloca aqui e vê... Que a barba do Papai Noel é legal ela ser grandinha, tá? Então, você vai passar um pouquinho da colinha aqui na base de cima, de ponta a ponta. E vai colar no rostinho dele. Vou colar aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, ficou aqui, tá? Minha luz aqui, vou mexer um pouquinho que ela tá atrapalhando. Ó. Daí agora, o que tem mais? Tem o bigodinho do Papai Noel e tem o nariz. O nariz, nós vamos fazer ele com a mesma pasta que a gente fez o rostinho. Então, a gente pega e faz uma bolinha um pouquinho grandinha, tá? E vou separar aqui. E daí o bigodinho do Papai Noel, como é que a gente faz? A gente vai fazer mais ou menos que nem a gente fez a mãozinha. Vai pegar um pedacinho de pasta, vai fazer uma bolinha e vai fazer uma coxinha. Dessa coxinha, a gente vai apertar ela e vai fazer uma leve levantadinha para como se fosse o bigode. Ó, vou mostrar pra vocês. E fica assim, ó. Tá? Daí a gente vai passar a colinha também. Daí nesse caso aqui é até legal você passar a colinha
direto no Papai Noel porque é uma pecinha pequena. Daí cola aqui. Eu já vou mostrar pra vocês como é que ficou. Tá? Daí pega a outra pastinha, faz a coxinha, dá uma apertadinha. E daí você também vai cuidar. Quando levantar para um lado, depois você levanta para o outro. Então aqui eu fiz, levantei de um lado, levantei de outro. E aqui nós já temos, tá, o bigodinho do Papai Noel ali, ó. E depois nós vamos colar o narizinho que nós deixamos aqui separado. Olha aqui, ó. Já tem um Papai Noelzinho se formando. Legal, né? E daí, pra fazer os olhinhos do Papai Noel, o que que eu vou indicar pra vocês? Se vocês não têm aquela caneta comestível ainda, que a gente utiliza bastante, né? Você pode usar essas mesmas miçanguinhas na cor marrom. Então, a gente vai pegar, vai fazer um furinho. Você pode fazer um furinho mesmo com um palitinho. Daí você pega aqui e quebra o palito no meio pra ele ficar com a basezinha reta e não usar ela pontudinha. E você vai fazer 2 furinhos para marcar os olhos. Ó, você marca aqui e marca aqui. Ó, fez a marcaçãozinha ali dos olhinhos do Papai Noel. E daí é bom botar um pouquinho de cola, porque às vezes você tá trabalhando aqui, porque daqui a pouco você vai fazer uma linha de produção e se você deixar para botar todos os olhinhos ao mesmo tempo, a massa pode estar mais seca. E a bolinha ela não vai aderir na massa. Então daí você vai pegar, passa um pouquinho de cola. Aqui eu até tenho uma miçanga preta, tá? Mas a marrom já fica super boa. Daí você vai pegar 2 bolinhas de miçanga, tá? Eu tenho a miçanguinha aqui no potinho já, que eu guardo ali por cores.